E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, magnanimidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Fecha os nossos olhos. Pai, diante da tua doce e gloriosa presença, eu te coloco em oração com a tua igreja neste momento, apresentando ao Senhor esta palavra que nós vamos ministrar ao coração da tua igreja, aos nossos corações, e ao coração de todo aquele que está assistindo, Senhor amado, essa transmissão, e aqueles que assistirão posteriormente, Senhor amado, ali pelo nosso canal. Peço ao Senhor, Deus amado, que nos dê sabedoria e graça para falar não aquilo que nós queremos, porque a palavra não é nossa, a igreja não é nossa, tudo é do Senhor, é pelo Senhor e é para o Senhor. O que nós pedimos a Ti neste momento, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, unção e autoridade para ministrar a verdade, ensinando a tua igreja, Senhor, a respeito do mundo que nós estamos vivendo, das condições necessárias para que nós possamos agradar a Ti e fugir, Pai amado, da condenação eterna. Em nome de Jesus, toma não somente os que aqui estão nessa noite, mas a todos aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos dê graça, força, direcionamento, para que possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores, servos melhores, glorificando o Senhor com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida ministerial, com a nossa vida familiar. Essa oração que te faço neste momento, pedindo a tua presença aqui, ó Deus amado, abençoa esta mensagem, em o nome de Jesus. Amém. Paulo, ele escreve esta mensagem aos irmãos de Roma, e trazendo esclarecimento a um grupo de pessoas, a uma geração que estava recebendo Deus, recebendo Jesus em seus corações, mas que tinha uma série de atitudes, de costumes que eram muito aflorados já naquela geração, lá no primeiro século, no início da igreja de Deus na terra. Aí quando a gente lê esse capítulo introdutório da doutrinação dos crentes de Roma, quem não tem conhecimento do contexto de forma geral, vai pensar assim: isso foi escrito para o nosso tempo. Não parece que é para hoje? Porque percebam, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, o que nós vemos hoje nada mais é do que repetição daquilo que já aconteceu um dia. E o que tem acontecido nos nossos dias, no século XXI, é que as coisas só estão mais claras, mais avolumadas, mais explícitas. Mas tudo que nós vemos hoje já aconteceu no passado. E se não está acontecendo agora, se você leu em algum livro de história, se você leu na Bíblia e você não está vendo acontecer agora, aguarde, porque você vai ver de novo, porque as coisas, as histórias, os fatos, eles se repetem. Mas de tudo que nós lemos aqui sobre inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, o que nós vamos falar hoje é sobre crentes ingratos e murmuradores.
crentes ingratos e murmuradores. Esse é o tema que nós vamos usar esta semana. É sobre esse tema que nós vamos falar na célula, nós vamos falar na nossa live ao longo da semana, tá bom? Para que vocês entendam que há uma preocupação de Deus, há uma preocupação do Espírito Santo com a nossa conduta, e não somente com a escolha, a atitude da escolha, mas a atitude da igreja, porque não é somente os membros da escolha que vão ouvir esse texto, ouvir essa mensagem, outros irmãos verão, outras pessoas de outras denominações vão assistir, e tudo é igreja. E isso é algo que tem acontecido muito na igreja. E não estou falando de agora, porque eu sou crente desde 1991, e desde que eu estou na igreja, estou no Senhor, a gente sempre viu, e a gente vai ver ao longo da Bíblia, que murmuração e ingratidão é algo que sempre acompanhou a igreja de uma forma geral e o povo chamado povo de Deus. É do conhecimento de todo crente que estamos vivendo a última hora da igreja. Vocês têm consciência disso? Amém. Estamos vivendo a última hora da igreja. E estamos vivendo o tempo da apostasia espiritual. É triste falar isso. Eu não achava, quando eu me converti lá em 1991, eu não achava que eu ia viver esse tempo. Eu achava que isso era para mais adiante, mas achava até que isso seria para depois, né, do arrebatamento da igreja. Quem ficasse aqui ia ficar apostatado, lá quando não tinha formação teológica ainda. Mas, para minha tristeza, para nossa tristeza, nós estamos vendo e vivendo isso no nosso tempo, nessa geração, nesse tempo chamado hoje. Porque está escrito no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Paulo está falando que nos últimos dias. Então, se Paulo está dizendo que nos últimos dias nós viveríamos esse tempo, e nós estamos vivendo, a gente pode afirmar que nós estamos vivendo o quê? Os últimos momentos da igreja na face da terra. É os últimos momentos do homem sobre a face da terra? Não. Temos que entender isso. Não, o mundo não vai acabar daqui a pouco, não é isso. Mas a igreja, o tempo da igreja na terra está acabando. Por isso, o diabo está trabalhando de uma forma tão feroz, com tanta garra, com tanta vontade, por isso que ele já não está mais mentindo consequência de nada. A gente vê, posteriormente no carnaval agora, tudo que foi falado sobre o carnaval, o que é o carnaval. Vocês vejam que o diabo ele não tem mais menor pudor em esconder as ferramentas que ele usa para atacar Deus, para atacar o crente, para atacar a igreja, para atacar a família, para atacar os salvos em Cristo Jesus. Por quê? Ele sabe, tem crente que acha que não, está se esquecendo disso, mas o diabo sabe que nós estamos nos últimos momentos, e por isso ele está trabalhando para tentar tirar muita gente da presença do Senhor. Com isso, com essa apostasia, eu posso afirmar que os valores básicos de convivência, de convívio, que trazem harmonia a qualquer ambiente e a qualquer relacionamento, mais do que nunca está caindo no desuso. As pessoas, por causa desse esfriamento pessoal, e eu vou ampliar, além da frieza espiritual, está havendo uma frieza no relacionamento do amor para com o próximo. Por conta desse esfriamento geral, essa falta de amor geral, coisas básicas do dia a dia, as pessoas estão deixando de praticar. E aí a gente vai falar sobre gratidão. Gratidão. Quantas das vezes, irmãos, você já deve ter vivido isso,
você se doou, você se deu, seja como pai, seja como mãe, seja como namorado, namorada, como marido, como esposa, como amigo, você se doou para alguém, por alguém, você fez um esforço fora do comum para fazer algo que seria bênção para alguém, você se privou do seu conforto, do seu descanso, de algo que você estava desejoso para você, para fazer por alguém, e sequer um muito obrigado você recebeu. Alguém já viveu isso aqui? Ou foi só eu? Porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia, de uma forma geral, não são todas, mas de uma forma geral, essa coisa de achar que as pessoas têm obrigação com ela e de que ela, a pessoa, é o centro do universo, está permitindo com que o desafeto, a falta de amor ao próximo, tome conta do seu coração. Isso tem sido uma ferramenta na mão do inimigo para trazer desarmonia, desânimo ao coração de alguém que está tentando fazer o bem. Hoje, talvez você diga para você mesmo assim: eu cansei de me doar, eu cansei de me esforçar por fulano, por ciclano, pelas pessoas, e todas as vezes que quanto mais eu me dedico, menos retorno eu tenho. Alguém já sentiu isso aqui? Então, esses costumes, que ora pode ser visto como um espírito, pode ser visto e estudado ao longo de toda a Bíblia. Isso que você e eu, você está assistindo esse vídeo, está pensando aí agora, que você já viveu, isso não é algo que é peculiar seu. Não é só você e não é só a nossa geração que está vivendo isso. Esse espírito de ingratidão, o espírito da murmuração, ele permeia a igreja por muito e muito tempo. Eu escrevi algo aqui, murmurar. Conforme o dicionário, murmurar é saltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar pequenas faltas, tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. E você diga para mim se não é o que nós mais vemos nos nossos dias. Toda hora, você chega no ônibus, aqui não tem trem, né? As pessoas não andam de trem aqui em Curitiba, mas onde tem trem, onde tem coletivo, metrô, você senta para ir trabalhar e se você ficar em silêncio e começa a prestar atenção nas conversas ao redor, seja à direita, seja à esquerda, seja na sua retaguarda, você vai ver pessoas o tempo todo trazendo pequenos queixumes. As pessoas estão o tempo todo se lastimando de alguma coisa. E algumas, por estar tão amarga, por estar tão assim envolvida com pensamentos de destruição, começa a falar até em voz baixa. É aquela pessoa que anda falando. Você olha para a pessoa está falando no mercado, falando sozinha, reclama com o passarinho, reclama com o cãozinho, reclama com o gato. São pessoas que o tempo todo estão tomadas de um sentimento de reclamação, de murmuração. Isso pode ser um hábito desenvolvido, mas também, quando falamos de igreja, isso se torna, a gente pode dizer que há um espírito trabalhando por trás disso, para levar a pessoa a não ser feliz e não deixar as pessoas do lado dela, que convivem com ela, serem felizes. É aquela pessoa que, quando está no ambiente, ela contamina o ambiente, ela contamina a atmosfera. E isso não é do nosso tempo. Isso é de todo o tempo da raça humana na Terra.
Nós, como servos do Senhor, precisamos tomar o cuidado de não nos deixarmos se envolver com isso, ou se nós desenvolvemos isso em nossa vida, porque isso não é impossível. Eu sou crente, eu oro, eu jejuo, mas nós temos tendência a desenvolver essa cultura da reclamação, de ver coisa errada em tudo, de não ser grato pelas coisas boas que fazem a nós. Às vezes pode nos estar falando hoje ali com a manhã na escola de liderança, pode não sair do jeito que eu acho que tinha que ser, mas a pessoa, se você for avaliar, a pessoa deu o seu melhor. Mas por estarmos com a mania, por vermos as pessoas reclamando, por frequentarmos ambiente onde a equipe é uma equipe murmuradora, por nós termos o nosso ciclo de relacionamento com pessoas que o tempo todo está reclamando de alguma coisa, pode ser que nós também tenhamos desenvolvido esse espírito de reclamar. E aí a gente começa a reclamar, quando você vê, nós estamos reclamando de tudo, de todos, e às vezes por nada. E aí deixou de ser um hábito para ser um espírito que tomou conta dos nossos sentimentos. Aí você vai dizer, pastor, eu estou vivendo essa situação. Agora que eu estou me atentando, eu estou lembrando de coisas que eu tinha falado, reclamado, eu nem tinha atentado para isso. Mas isso é um espírito que tem tentado tomar conta da mente de muitas pessoas. Porque a murmuração atrapalha-nos de ser feliz, atrapalha nossos relacionamentos, atrapalha o nosso sono, atrapalha a nossa alimentação, atrapalha o nosso estado emocional, atrapalha a nossa aparência. O murmurador está sempre semblante fechado. É assim ou não é? Nada está bom, nada é suficiente. Por mais que você tenha dado o seu melhor, ele sempre acha uma maneira de reclamar alguma coisa. Eu conheço alguém que um tempo estava assim, crítica ao extremo, né, dicionário? Né? Eu conheço alguém. E a gente tem que atentar por quê? Gente, dizia as nossas vozinhas, me diga com quem andas. Eu direi quem tu és. Às vezes no seu trabalho você está andando com alguém, na faculdade, na escola, andando com alguém que é reclamão. Você gosta tanto da pessoa, mas aquele hábito da pessoa começa a se desenvolver em você, em mim, em nós. Eu estou falando uma mentira? Não. Mas a gente precisa se policiar, porque isso, até um certo momento, é um hábito desenvolvido. Mas dependendo de onde está se aplicando, um espírito se aposta daquela situação e começa a atrapalhar a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. E aí, vamos ver ao longo da Bíblia alguns textos que vão nos mostrar, tá, que isso não é facultativo do nosso tempo. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 13, no verso 7, diz assim: não está e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Olha para cá. Por que você acha que quando isso foi escrito, foi falado que os fariseus, os cananeus habitavam na terra? Porque certamente esses homens que estavam ali, querendo causar uma rachadura na união de Abraão e Ló, começaram a fomentar o quê? Pequenas murmurações, pequenas reclamações, pequenos defeitos. Fazia lá os servos de Abraão o melhor para alimentar o gado, mas colocavam na mente, falavam no ouvido dos servos de Ló: olha, está vendo o que eles estão fazendo? Isso aí por cento é só para pisar vocês, só para dizer que é melhor do que vocês. Você não está vendo que o seu trabalho é tão digno quanto o deles? E com essas fomentações, vai se criando dentro do coração da pessoa um sentimento de limo contra a outra. É assim ou não é? É.
Mesmo sem conhecer a fé. Vai criando um sentimento de limo. A gente começa a olhar a pessoa meio atravessada. E então a Bíblia fala aqui, lá no Gênesis 13, que houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ei, mas não foi por um acaso. Não está explícito a palavra murmuração, nem ingratidão ali. Mas as contendas, olha para cá, as contendas vêm depois desses dois sentimentos. E o Espírito ganha força no meio das pessoas, família e igreja. Quando a gente permite que as pequenas murmurações, as pequenas palavrinhas lançadas no nosso ouvido contra A, contra B, contra o marido, contra o namorado, contra a mãe, contra o filho, contra o tio, contra a tia, contra a nossa liderança, é através dessas pequenas palavrinhas de contento, de murmuração, de ingratidão, de colocando no nosso coração que aquilo não é satisfeito, que nós precisamos ser tratados de uma maneira melhor, com maior compreensão, ou se qualquer coisa desse estilo. É depois dessas palavrinhas lançadas no nosso ouvido, descendo para o coração, que começa as contendas. Ali já estava acontecendo. Por que eu faço questão de trazer isso? Trazendo para aqui, para o nosso tema anual. Porque a gente precisa entender que ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história da igreja, eu vou ler o texto que fala sobre a história da igreja, e ao longo da história da escolha, que isso fique gravado. E eu falei numa pregação anterior, há umas pregações anteriores, Deus, o diabo, ele não tem pressa. Olha ao redor. O diabo tem pressa? Não, ele é frio e calculista. Cadê A? Cadê B? Cadê C? O diabo não tem pressa. Ele vai criar situações para te tentar nos tirar aonde? Da presença do Senhor. No mínimo, te afastar do culto da adoração, do lugar aonde Deus quer te restaurar, da onde Deus quer te fortalecer, do lugar onde Deus quer formar o seu caráter, formar a sua idoneidade espiritual. O diabo, ele é estrategista. E uma das armas que o diabo usa contra a nossa vida todos os dias, uma delas é a ingratidão e a murmuração. Está aí, diabo, te denunciei. Faz assim comigo. Diz, diabo, eu já te vi. Tu vai sair da minha casa. Tu vai sair do meu trabalho. Tu vai sair da minha língua. Em nome de Jesus. Aí lá no versículo 8 de Gênesis 13, Abraão diz assim, Abraão fala para Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos. Somos irmãos. A gente não pode ficar brigando um com o outro. A gente não pode ficar aceitando os que são de fora fala ao nosso respeito, porque os de fora não entendem o nosso relacionamento. Os de fora não sabem o trato que há entre nós. Os de fora não sabem do nosso acordo. Os de fora não viveram o que nós vivemos para chegar até aqui. Os de fora não sabem que estamos aliançados não com a aliança humana, mas aliançados pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus. Os de fora não estão andando com a gente. Os de fora não têm o mesmo destino que a gente. Os de fora já estão perdidos e querem que eu e você se perca também. Esse é o intuito do diabo. João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E uma das ferramentas que ele usa é a ingratidão e a murmuração. Ali já estava acontecendo. Eu posso dar textos anteriores a esse, mas vamos lá. Indo para frente, pensa que acabou aqui. Números capítulo 14. Olha
que Deus fala para Moisés em Números 14, versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Deus está falando com Moisés aqui a respeito de um motim contra Moisés e contra Arão, mas se estava indo contra Moisés e contra Arão, estava indo contra Deus. Contra Deus. Porque eles estavam trabalhando, legislando, conduzindo Israel debaixo de quem? Da autoridade de Deus. Então, quando se levantam contra eles, assim como se levantaram para pedir um rei, e o Senhor fala para Samuel, não é você que estão rejeitando a mim. Quando se levanta contra um líder que anda na presença do Senhor, a pessoa esquece que ela não está se levantando contra o líder, ela está se levantando contra a autoridade que está acima do líder. E olha aqui que Deus fala, quem estava por aqui com aquele povo, porque o povo vivia fazendo murmuração. E quando foi isso? Olha só, em Números capítulo 13, no verso 25 ao verso 33, você vai ver um relato que os espias trazem da terra que Deus havia preparado para eles. A terra que emana leite e mel. Mas por causa de 8 desavisados, porque Josué e Caleb falaram bem da terra, mas os outros 8 falaram não só bem, mas também falaram mal. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. É a mania que nós temos de sempre colocar um porquê. Mas Deus falou tal coisa comigo, Deus falou que eu vou alcançar posição tal, Deus falou que vai me dar tal coisa, mas esse porém, isso entristece o coração de Deus. Embora Deus havia mostrado uma terra maravilhosa para eles, eles tivessem trazido um cacho de uva do tamanho de um homem, diz a palavra do Senhor, eles olharam mais para os problemas do que para a bênção de Deus. E agora Deus fala que estava chateado, Deus estava irritado com aquele porém, com colocar os problemas, os queixumes, acima do poder de Deus. E aí essa murmuração, olha só, aqui está presente, além da murmuração, a ingratidão contra Deus, pois aquele povo que tinha experimentado toda a provisão, todos os livramentos e cuidados diurnos e noturnos de Deus, do Deus Yahvé para com eles, até aquele momento. Deus manda Moisés lá no Egito, tira eles lá de uma forma improvável, passa com eles pelo meio do mar, passa com eles, livra de faraó, livra de serpente, livra de escorpião, dava nuvem para proteger de dia, a coluna de fogo para aquecer durante a noite. Não faltava comida, não faltava água, e agora, quando está prestes a entrar na terra prometida, eles esquecem de tudo que Deus havia feito, começam a reclamar, murmurar. E o detalhe, o relato, o porém daqueles 8 homens, fala mais alto ao coração de toda a congregação do que o relato dos 2, Josué e Caleb. Preste atenção que uma palavra de murmuração, às vezes, uma palavra de descontentamento, fala mais alto no meio dos desavisados, aqueles que não têm espiritualidade solidificada, fala mais alto do que as bênçãos do Senhor. Se você se relaciona, se você convive com uma pessoa que é descrente, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não é firme no Evangelho, uma pessoa que hoje está firme, daqui a pouco está lá embaixo, a tendência, se você não vigiar, é a sua fé decair. É você perder a bênção, porque você está dando, porque estamos dando ouvido a alguém que não tem fé suficiente para acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus que nos faz vencer no meio da adversidade.
Se nós pegarmos a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver Deus trabalhando justamente na hora da adversidade. Porque enquanto não há adversidade, Deus fica em silêncio. Por quê? Para que eu e você execute aquilo que nós aprendemos. Enquanto for para a gente fazer, Deus não se mexe, Deus não se envolve, Deus deixa você e eu trabalhar, porque as decisões nós temos que tomar. A vida ela é feita de escolhas, mas quando você escolhe vencer a dificuldade, quando você escolhe viver o sobrenatural, quando chega de fazer o sobrenatural, aí é a hora de Deus. Mas Deus só vai agir no sobrenatural se eu ficar firme até a hora do mover da mão dele. Então você perceba que o relato de um grupo de desavisados falou mais alto do que tudo que eles já tinham vivido antes. Eu quero chamar a tua atenção hoje, aqui nesse momento, no nome de Jesus, para você entender que talvez você esteja ouvindo palavras de derrota, palavras de porém, palavras de dizer, eu acho que não dá, eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso não é para você, eu acho que isso não é para nós. Isso não é a voz do Espírito Santo falando com você. Isso não é a voz de alguém que está falando vindo da parte de Deus para você. Isso é para desanimar você, para minar a tua fé, para roubar a tua alegria, para entristecer o Espírito Santo de Deus. Em Judas, estou saindo do Antigo e vou lá para o Novo. O último livro da Bíblia antes do Apocalipse. Judas, capítulo 1. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? Esse aqui é Judas, irmão de Tiago, que possivelmente era irmão de Jesus, porque Jesus tinha um irmão chamado Tiago, e esse Tiago tinha um irmão chamado Judas. Amém? Amém. Não é o Judas Iscariotes. Não é o que frequentou o Beit Midrash. Judas, capítulo 1, verso 16. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa dos seus interesses. Judas está escrevendo para que época, igreja? Judas não está. Esse Judas não está no Antigo Testamento. Ele está onde? No Novo Testamento. Escrevendo para que época? Para a nossa época. Essa carta é atual. É para o nosso tempo, cara. Está entendendo? Então a gente precisa atentar, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas que estão andando por aí são murmuradoras, queixosas da sua sorte. Aquele desenhozinho, ó vida, ó céus, ó azar. Tinha um outro desenho também que, quando dava errado, ficava na cabeça do líder. Eu te disse. É aquela pessoa que não trabalha para contribuir, ela não trabalha contigo, ela não anda contigo, ela não sabe o teu projeto, ela não sabe o que Deus tem com você, mas ela fica o tempo todo na sua cabeça. Eu te disse. Atormentando a sua mente, atormentando o teu coração. São murmuradores, que mais? Queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes. Soberbia. Eu vou mudar essa palavra e colocar como se fosse ingratidão. Fez porque quis. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer porque se não fizer do jeito que eu quero, alguns falam, eu vou apertar Deus, porque se Deus não fizer coisa nenhuma, essa pessoa está caminhando para o inferno e acha que está tudo bem. Detalhe, essa geração que nós estamos vivendo são de crentes que, por não ter conhecimento bíblico, vive um evangelho de contos de fadas, que acha que tudo tem que acontecer assim. Aí eu peço e Deus tem que fazer, porque agora vai ser assim. Não é assim. Não é assim. Você ora por uma mudança. A mudança vem, mas requer tempo.
Sabe por quê? Para uma mudança de postura, de caráter, uma situação que você está vivendo, Deus vai trabalhar o terreno. Deus vai trabalhar no coração. Você não acredite, ninguém fala para você que hoje é um capeta e amanhã se apresenta para você como um querubim ungido. Não acredite. Isso cai muito. As irmãs, né? Vocês já ouviram aquela musiquinha da... Como é que é? Clementina? É Clementina, não? Hã? Benedita. A crente Benedita. Que ela queria muito casar e apareceu um camarada pintado de ouro. Não, sério. Pintado de ouro, bonito, cheiroso, falando bem, né? Submisso, ontem era o diabo, hoje está submisso ao pastor, à autoridade do pastor, frequenta a escola bíblica, frequenta a reunião de oração. Capa. Postura. Não, eu estou trazendo isso porque não acredite em alguém que do nada, para andar com você, apresenta uma postura que agrada os teus e aos meus olhos. Estou falando de relacionamento, mas para a vida financeira, sociedade, trazer para dentro de casa. Cuidado, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Você acredita que a pessoa é uma benção, que a pessoa é muito queridinha, ela é muito amiga, é muito amigo, é muito solícito. Está de olho no que é seu. Olha o que nós lemos anteriormente aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê? Não. Cadê? Vamos juntos comigo. Perdi aqui. Depois eu acho. Você acabou de ler tudo. Não é isso não. É a pessoa que ela... aqui. Judas 1,16. Murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Até que tudo bem? Amém. Admirando palavras lisonjeiras. Você é lindo. Quando você fala que eu sou bonito, eu já começo a desconfiar. Se não for a minha mãe, se não for a minha esposa, está querendo alguma coisa. Já te vi. Então, lisonjeando, né? Falando coisas, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Cuidado com quem tenta colar com você. Escola, trabalho, aquela amizade está chegando. Cuidado, porque essa pessoa está querendo te conduzir ao mau caminho. Até que tudo bem? Judas 1,16. Aí Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 9, diz assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Igreja, seja hospitaleira, seja amiga, acolha, mas sem murmuração. Tratamento entre irmãos, fazendo as coisas sem jogar na cara, sem comentar com os outros o que fez. Eu devo ser hospitaleiro, eu devo ser bênção das pessoas, sim, mas eu não posso, depois de fazer alguma coisa no nome do Senhor, demonstrando a minha fé, falar para as outras pessoas, ou jogar na cara. Você está aí, você está vivendo essa condição, mas fui eu que te ajudei, fui eu que te acolhi. Lembra? Isso não é conduta de um crente. Isso aí é tido como, e diz aqui, né, sem jogar na cara, ou seja, sem murmurar. Sabe por quê? Às vezes a gente faz, às vezes não. Quase sempre você vai fazer e você não vai receber em troca no mesmo pago. Uma certa feita eu e a dona missionária Simone conversando,
umas pancadas que a gente tinha tomado na vida, né? A gente conversando com o outro, falamos assim, sabe qual é o nosso... Isso quando a gente era mais imaturo, né? Que as pancadas fazendo ficar maduro. A gente chorando a vida, né? Eu chorando com ela, chorando comigo, então, não fizemos, não. Aí o Espírito Santo, sabe qual é o problema? É que vocês fazem achando que as pessoas vão fazer em troca. Aí o Espírito Santo fala ainda assim, eu, Jesus, quando eu faço alguma coisa para alguém, eu estou esperando alguma coisa em troca? Porque o nosso pago não vem daqui. O nosso pago vem de lá. É galardão. Então, preste atenção, é bom receber reconhecimento? Sim. É bom você receber um obrigado? Sim. Mas a ingratidão, ela está cada vez mais no mundo. E se nós fizermos alguma coisa para alguém esperando receber um valeu, a frustração ela é certa. Então, se eu não quero errar, eu não vou receber alguém, acolher alguém e depois vou falar. Amém? Seja hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Para você eliminar a murmuração da sua vida, não espere nada em troca. Faça porque você está fazendo para Deus. Filipenses capítulo 2, verso 14. Trabalhar, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Trabalhar para Deus sem ficar reclamando dos que não estão fazendo nada, dos que não estão trabalhando para Deus. Amém? Amém. Pessoas que não têm Jesus como prioridade da sua vida. Se você prioriza Jesus na sua vida, glórias a Deus. Se você está fazendo alguma coisa porque você ama o reino, glórias a Deus. Se você está se dedicando para fazer algo melhor para Deus, glórias a Deus. Se você está estudando para melhorar o seu intelecto espiritual, para ser um servo melhor, glórias a Deus. Mas não reclame, não murmure, não leve em conta aqueles que não querem nada com a hora do Brasil. Porque se nós olharmos para isso, o espírito da murmuração entra no nosso coração. E aí, ao invés de ser abençoado, a gente perde a bênção. Amém? Então guarde isso. Faça a obra do Senhor sem olhar para ninguém. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas. Filipenses capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo está falando para a igreja assim, olha, eu estou com o texto todo aqui, mas eu não vou ler para a gente agora para a gente ganhar tempo. Mas Paulo está falando para a igreja assim, de uma forma geral, olha, aquele povo que vocês viram sair lá que a gente sabe que saiu lá do Egito, que caminharam pelo deserto, que andaram tanto tempo no deserto, a grande maioria morreram no deserto. Por que morreram no deserto? Porque eram murmuradores, porque nunca estavam satisfeitos, porque eram ingratos com Deus. É impossível agradar a Deus sem gratidão. É impossível atrair a bênção de Deus sem reclamando de tudo. É impossível. E Paulo está dizendo para a igreja, o Espírito Santo, por intermédio de 1 Coríntios 10, está tratando com a igreja que hoje não permita que a murmuração tome conta dos nossos dias, porque a murmuração, ingratidão, mina a igreja do Senhor, mina a nossa própria vida. E aí eu vou voltar com vocês lá em Gênesis 13, 8. Assim disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos. E junto disso o Senhor Jesus também fala para a igreja aqui hoje. Está lá no livro de João, capítulo 6, verso 43. Diz Jesus, respondeu, pois Jesus, e disse: não murmureis entre vós. Jesus sabe que nossas murmurações e ingratidão tiram, olha para cá, a nossa condição de sermos abençoados e nos deixam vulneráveis diante do diabo.
Ao longo da Bíblia, você vê as consequências de todo mundo que era reclamão, murmurador, ingrato, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, e como a gente costuma dizer, ensinar, Atos dos Apóstolos não terminou, concorda? Porque nós somos também discípulos. Apóstolos, discípulos. Somos discípulos. Né? Então, o que a igreja está fazendo ainda conta como Atos dos Apóstolos, ou Atos dos discípulos. Então, o diabo, da mesma forma que ele trabalhou no passado, ele continua trabalhando hoje, para tentar tirar a nossa condição de receber bênção e nos deixar vulnerável diante dos ataques de Satanás. E eu quero deixar para a nossa reflexão. Glória. Quero deixar para a nossa reflexão algumas perguntas nessa noite. E a gente vai trabalhar ao longo da semana. Faça uma autoavaliação, eu, você. Quanto tempo você não gasta tempo com... Quanto tempo você tem gastado com reclamações? Vamos fazer uma avaliação nossa até a próxima célula? Vamos. Vamos fazer? Murmurei. Reclamei por causa desse negócio. Tem misericórdia, Deus. Haja caderno. Daqui a pouco, daqui a pouco, quando tu pensa, já vamos pegar um caderninho, colocar no bolso, uma caneta. Mano, vamos fazer esse chefe, não esquece essa equipe. Murmurei por causa da equipe. Chegou em casa, o tênis estava fora do lugar. Esse tênis aí. Reclamei porque o tênis estava fora do lugar. Vamos fazer uma avaliação? Vamos fazer uma avaliação? Estou colocando esses exemplos bobos aqui, mas cada um sabe o seu cotidiano. Quanto tempo a gente gasta reclamando de coisas? E como eu disse, murmuração tira a nossa condição de ser abençoado e nos faz ficar frágeis diante do diabo. Segunda pergunta: há quanto tempo você não tira um tempo para fazer um período de oração só de agradecimento por todas as bênçãos alcançadas, pelos inúmeros livramentos que eu e você recebemos todos os dias? Há quanto tempo a gente não faz, tira ali meia hora de oração só agradecendo? Não me venha falar, fiz uma oração de 5 minutos. Deus não precisa dos seus 5 minutos de oração. Quem fica com essa coisa, eu faço 5 minutos de oração, não ora. Crente que ora, é crente que fica pelo menos meia hora no joelho. Oração de 5 minutos não é oração. Oração de 5 minutos é para livramento. Jesus, toca lá, porque se tu não tocar agora, o fulano vai morrer. Crente que ora, e aí a gente fala do nosso tempo a sós com Deus, é meia hora pelo menos aos pés do Senhor. Mas normalmente, pastor, eu faço meia hora de oração durante o meu dia. Glórias a Deus. Mas quanto tempo a gente não tira meia hora de oração de agradecimento? A gente só vai diante de Deus para pedir. A gente parece mendigo. Senhor, dá uma esmola. Mas Senhor, dá uma esmola. Aí ele levanta aquela plaquinha. O Senhor sabe que eu preciso disso aqui. Senhor, tu sabe, Senhor. Falou, Senhor, abençoa fulano lá, Senhor. Senhor, visita fulano lá onde ele está. Senhor, transforma ciclano. E Deus está perguntando, quando é que você vai parar para me agradecer pelo que eu já fiz? Lembra onde você saiu? Há quanto tempo a gente não tira meia hora de oração só de agradecimento? Terceira pergunta, para a gente encerrar. Traga à sua memória pessoas que gastaram tempo com você, dividiram algo com você, e até hoje você não voltou para agradecer pelo sacrifício que a pessoa fez por você. Estou falando para vocês, mas para quem está assistindo também. Quantas das vezes nós reclamamos dos outros, mas nós também somos ingratos com pessoas. A pessoa fez algo por mim, fez algo por você. Por exemplo, as pessoas que nós passamos 30 dias rezando por elas. Elas voltaram para agradecer? Exceção. Geralmente as pessoas não voltam. Ah, não voltou. Mas e eu?
Eu voltei para agradecer quando alguém se dedicou a mim, quando alguém deixou de comer algo para eu comer, quando alguém deixou de comprar algo para si, para me dar o dinheiro, para me emprestar o dinheiro, quando alguém deixou de dormir, virou noites, horas da madrugada orando para que eu não morresse. Eu voltei para agradecer. Às vezes a gente fala dos outros, mas nós, falando para a igreja, nós, igreja, eu não vou ficar falando daquele que sequer recebeu Jesus, mas o meu bom testemunho para com ele vai fazer com que ele entenda que eu sou diferente, mas eu preciso fazer a diferença, eu preciso fazer a avaliação, se eu estou me comportando como um verdadeiro cristão, se eu também não estou sendo ingrato contra Deus. Eu vejo pessoas que sentam para comer como se comida caísse do céu. A pessoa vai para a rua e volta, não dobra o joelho para dizer muito obrigado porque me trouxe para casa em segurança. É como se eu sou a última Coca-Cola do deserto e Deus tem que fazer. Se Deus não fizer, eu desvio. Ou então eu sou crente há tanto tempo, Deus tem que fazer porque eu estou na casa do Senhor. Coisa nenhuma. Está diminuindo no céu. Davi era homem de Deus, levou anos para sentar no trono. Ana era mulher de Deus, levou anos para ser abençoada. Sara, mulher de Deus, levou anos para ser abençoada. Abraão, homem de Deus, levou tempo para abraçar o seu filho. Não é o fato de nós estarmos na presença do Senhor que garante que Deus vai fazer as coisas amanhã para a gente. Mas e quando Ele faz? Aí eu vou para uma lembrança que eu falei dias atrás. Última pregação. Lembre-se, gratidão abre novas portas. Gratidão nos habilita a viver novos milagres. Eu preguei isso dias atrás. Mas como é que Deus vai fazer uma coisa maior na minha vida se aquilo que Ele fez por mim, eu não fui grato até hoje? Era um ato da igreja no passado, da culto de ações de graça. Recebia algo de Deus, culto de ação de graça. Você vê na palavra do Senhor, isso aqui nem está no texto, mas o Espírito está me dando, eu vou falar. Aí, o povo de Deus, todas as vezes que alcançavam uma graça, alcançavam uma vitória, faziam um banquete e glorificavam o nome do Senhor. A igreja do tempo presente, para que eu vou dar culto de ação de graça? Isso é coisa do passado. Só que Deus não mudou. Se Deus te deu graça para você passar no concurso, se Deus te deu graça para você alcançar um casamento, se Deus te deu graça para você ter um filho, se Deus te deu graça de um livramento, de uma cirurgia, seja lá o que for, seja grato a Deus. Tire um tempo. Eu não tenho tempo para bolar um culto de ação de graça. Transforme o culto de adoração no domingo num culto de ação de graça, porque o que vai valer para Deus é a sua intenção. Quantas das vezes você que está aqui hoje, você que está nos ouvindo, há quanto tempo a gente não tira um tempo para ser grato a Deus por tantas bênçãos alcançadas? E aí, a gente quer viver novos milagres. Vai viver novos milagres? Não. Você compra, e já vou encerro aqui. Encerro aqui mesmo. Você tem uma pessoa que chegou no seu convívio. Eu não vou falar para filho porque principalmente filho grande não, mas filho pequeno. Você faz algo para ele e não está nem para o Brasil, você vai deixar de fazer de novo? Não. Qualquer criança você tem que fazer. Mas vamos colocar não é criança não. Você tem que pagar preço. Uma pessoa que chegou na sua vida. Aí você abdica de você renuncia a algo, você abre mão do seu espaço, recebe a pessoa, acolhe ela, tira do teu melhor, porque a gente não dá resto para as pessoas, tira do nosso melhor, né, missionário? Do nosso melhor. Aquilo que eu quero para mim é o que eu vou querer para o meu próximo. Você tira do melhor, você oferece. Aí a pessoa, quando ela sai daquele perrengue, ela faz assim para você, ó. Fui. Nem tchau, tá? Aí eu vou te perguntar. Você faria de novo? Não é seu filho, não é seu sonho. Você faria de novo? Não faria. A não ser que Deus mandasse, mas você no seu natural, eu no meu natural, a gente não faria. Passou aqui em casa. Me deu trabalho, me deu despesa. Deu calor. Sequer
Calote. Calote. Vai, Glória! Desceu fresquinho. Te deu um calote. Te deixou no vermelho. Sujou teu nome. Você vai fazer de novo. Mas suponhamos que nada disso tenha acontecido. Ela não foi grata a você pelo sacrifício que você fez. Aí você vai para um nível maior, porque você não fez para aparecer, você fez por amor. Aí Deus, que viu o teu sacrifício, pega você e leva você para um novo nível. Aí nesse novo nível, pessoas vão chegar a você. É normal, você subiu de nível, pessoas com outras condições vão chegar a você. Aí daqui a pouco aparece aquela pessoa daquele nível. No seu normal, você traria ela para o seu nível agora? Traria? Traria? Tu pergunta, traria? Depende da pessoa. Não, ela é ingrata contigo. Traria? Eu trago. Só se Deus mandar. Aí, eu encerro. Deus que te tirou daquele nível, te trouxe para esse nível, e nesse nível você não foi grato. Tu acha que Deus vai te trazer para esse novo nível? Isso é uma cacola especial. Isso é uma cacola especial. Eu encerro aqui as minhas palavras. Igreja, isso é sério. A gente precisa rever nossos conceitos. A gente precisa rever nossos conceitos. Como igreja, eu não estou falando de igreja de uma forma geral. Eu estou falando da escolha, estou falando de igreja. Como igreja, a igreja precisa melhorar urgentemente. Primeiro porque a gente tem deixado o espírito da murmuração entrar na igreja. E quando ele entra na igreja, ele entra na nossa casa, ele entra no nosso relacionamento conjugal, ele entra no relacionamento pais e filhos, ele entra nos nossos negócios. E quando ele entra, ele elimina tudo. E junto à murmuração, entra o espírito da ingratidão, que tem andado largamente na igreja e faz o que vocês têm visto nos últimos dias. Você se doa, você se gasta, você se entrega, e a pessoa, quando dá os pitis dela, a pessoa, quando resolve viver a vida dela, você quer falar assim: olha, valeu enquanto andamos juntos, mas agora eu vou para ali porque lá eu acho que eu vou ficar melhor. Então a igreja, de uma forma geral, precisa rever os seus conceitos, porque Jesus está voltando. Eu volto lá para a última palavra, porque estamos vivendo o último momento da igreja na terra. Que essa palavra fique gravada no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus nos dê direcionamento e entendimento, possamos meditar e colocar em prática na nossa vida. Amém?